aquele que tinham falado para mim. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer queimado. Irmãos, o metrô saiu do outro lado, não vi fogo, não vi os capirotos. Ué, será que o inferno é mais para baixo ainda? Ah, falei, mas eu não quero ver. Aí depois que a gente foi adquirindo conhecimentos, buscando, servindo, nós temos 3 céus. O que nós vemos ao olho nu, o céu da potestade e o céu da glória. Quando eu sofri um acidente em 2017, eu fiquei 3 meses em coma. O Senhor me levou em espírito lá para o 3º céu. E eu olhando as orquídeas, as rosas bonitas, pessoas correndo, dando risadas, senhores de idade correndo. Eu falei, nossa, se eu tivesse o pique daquele senhor ali, tava bom. Aí, na hora que eu tava olhando assim para umas orquídeas, surgiu um reflexo e eu ouvi uma voz. Essa voz falou assim, não é o seu tempo de estar aqui ainda, você vai voltar e eu vou te usar na linguagem de hoje. Irmãos, quando eu estava voltando, se bem que eu não queria voltar de onde eu não queria voltar aqui para a terra mais não, porque o lugar bonito que eu estava. Irmãos, só quem foi em espírito lá que sabe. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Os irmãos já viram mais ou menos a história, a novela bíblica do Jardim do Éden? É mais ou menos aquele jeito ali. E quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai, na sarça ardente, da mesma forma Deus falou comigo. Ele falou comigo naquele jardim. E quando eu estava voltando, irmãos, vocês acreditam que teve uma tia minha, ela já tinha assinado os papéis para desligar os aparelhos respiratórios, que só meu cérebro estava funcionando, o coração já tinha parado. Estavam levando eu para fazer autópsia. E o pouquinho que eu consegui abrir meu olho, eu vi 2 anjos nos pés da maca, mexendo com o meu pé assim, ó. Não sei quem tá aí ao vivo vendo aí, fazendo assim. E eu ouvi uma mulher falando, eu não consegui abrir meu olho, mas eu ouvi a mulher falando, doutor, mexeu o pé. O doutor falou assim, não, é por causa do gingado da maca. Falei, meu Deus, agora eles vão matar eu. Meu Deus, e o homem lá em cima falou que não é meu tempo de estar lá ainda. Falei, meu Deus do céu. Mas Deus, quando é Deus, Ele nada faz por incompleto. Ele faz tudo por completo. Ele tocou no coração do doutor e falou assim, vamos parar então, vamos ver se está mexendo mesmo, vamos parar. Aí os 2 anjos pegou assim, ó, na ponta do meu pé e mexeu de novo. Falou, traz o distribuidor, que é aquele negócio que dá choque. Eu falei, eu acho que é aquela maquininha de batimento cardíaco, né? Meu Deus, a hora que encostaram aquele negócio em mim, eu falei, meu Deus, agora vão matar eu mesmo. Mas aí veio se cumprir o que está na palavra dele. Ainda que ande pelo vale das sombras da morte, não temas que eu estarei contigo. Rabacai do que mandará sábia. Então tudo que está dentro da Bíblia, irmão, nós estamos vivendo. Vamos lá para o livro de Bereshit. Qual é o livro de Bereshit na Bíblia? É o livro de Gênesis. Traduzido do hebraico para o aramaico, do aramaico para o português. O que Deus fala lá? A terra era sem forma e vazia, não é? Quem andava sobre a terra? Eram as trevas. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ele não pisava na terra. Ele pairava sobre as águas. Mas a terra era sem forma e vazia.
Assim outra hora era eu e você. Nós éramos sem forma e vazios. Mas aí o Senhor nos tomou, nos fez criar forma, derramou sobre nós o teu espírito e vem derramando o teu discernimento, a tua sabedoria a cada dia, vem nos ensinando. E ele disse: haja expansão de água sobre a terra. Olha aí as praias. Olha aí as praias. Que haja separação. Rei de Quessíbia na Lácia. Que haja os arquipélagos. Olha as ilhas no meio das praias. Tem pessoas que vão para a praia, ficam olhando para onde não é para olhar. Mas o que tem que contemplar, não contempla. É verdade. Assim como ele diz que o crente que não quer nada com ele, é como aquelas ondas do mar que vai e vem, vai e vem. Ele não sabe, ela não sabe se fica dentro da igreja, se fica fora. Se Deus abençoa, ela vai para a igreja. Se Deus não abençoa, ela sai da igreja. Se ele não abençoa, ele sai da igreja. Se ele abençoa, ele fica na igreja. Aí fica igual a onda do mar, vai e vem, até quando? Até quando? O grandão da Galileia hoje, o nosso sumo pastor, além de sumo pastor, ele está na posição de advogado. É verdade. As epístolas de João nos fala: filhinhos, se algum de vós pecar, tendes um advogado. Mas espera aí. Não é porque Jesus é o nosso sumo pastor, é o nosso advogado, que você vai ficar pecando todo momento, não. Deus me leva nas igrejas, nós pregamos o que Deus manda mesmo. Porque nós estamos nessa terra para pregar o evangelho. Aleluia. Jesus, ele não tinha papa na língua não, quando ele tinha que falar. Ainda mais quando os doutores da lei, que pregavam a Torá, pregava o evangelho do pai dele. Ai, meu Deus. Então não adianta. Não adianta você querer fingir ser crente, porque quando você é servo, quando você é chamado, quando você é separado, aonde você pisar com as plantas dos seus pés, vão ver você diferente. Por quê? Vão olhar e vão ver o semblante de Jesus em você. Porque eu e você, outra hora, nós éramos como Gênesis. Deus, ele viu a luz e viu que a luz era boa. E ele fez separação entre a luz e as trevas. E nas trevas ele colocou o nome de noite. Então nós que saímos das trevas, nós que saímos daquela vida pecaminosa, nós que não somos mais escravos do adversário, não somos mais marionete. Você é marionete do adversário se você quiser. Se você quiser. Deus me curou do HIV. Esses dias atrás entrou um satanista na minha live e falou assim: eu sou cabeça de terreiro, eu vou enviar um câncer para você. Eu falei: manda. Manda. Manda, porque o Deus que eu sirvo, ele vai transformar esse câncer em pó. Glória a Deus. Aleluia. O crer, o ter fé, é isso. É você acreditar que ele vai fazer. É você confiar que ele é o seu sumo pastor. Não adianta confiar somente no momento da precisão. Deus, Jesus, a qual os dois são um só, não são Deus de Braganha. Não é um Deus de Braganha. O ser humano, o erro do ser humano, ele é querer ganhar com Deus. Se Deus fazer, eu faço. Se Deus fazer, eu dou. Tá. Pede porta aberta para Deus, Deus vai lá e abre a porta. Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego, você é dizimista, eu vou ser ofertante fiel. Pega o primeiro pagamento, passa até na rua de cima da igreja, não passa nem na frente.
E quando encontra alguém da igreja, ô irmão, não foi mais na igreja, empresta a boca pro inimigo. Aí eu tava doente. Ele mesmo amaldiçoa a vida dele. Aí depois acaba ficando doente. Tá entendendo como que é o poder da língua? É por isso que lá em Tiago 3 nos ensina a refrearmos a nossa língua. É um membro pequeno, mas se nós não se policiarmos, ela vira um chicote tão grande que você bate em você mesmo. E você acaba fazendo o quê? Perdendo os pontos. Você acaba, o seu passaporte pro céu cai dentro da boca do lobo. Aí, para você conquistar de novo, aí você tem que rasgar as suas vestes. Naqueles tempos, eles rasgavam as vestes, simbolizando o que no nosso dia de hoje? Nosso coração. Verdade. Você tem que rasgar o teu coração na presença de Deus. Davi, quando pecou, quando ele adulterou, ele rasgou o seu coração para mostrar para Deus que ele estava arrependido, só que já tinha feito. Davi adulterou, Davi foi homicida, e mesmo assim, ele se tornou segundo o coração de Deus. Para vocês verem como é importante nós rasgar o nosso coração na presença de Deus. Mas não é rasgar um dia, no outro dia você ir lá fazer a mesma coisa errada. Não. Não. Você servir a Deus não é você pegar a sua Bíblia e ficar andando com ela debaixo do braço. Já inventaram transpirante para você passar debaixo do braço. É verdade. Você ser crente não é você parar de trabalhar e ficar só dentro da igreja. Aí, o pastor ou o diácono que está responsável com a chave da igreja, de abrir e fechar a igreja, ô irmão, eu preciso fechar a igreja. Não, pode fechar que eu vou ficar aqui dentro. Não vai adiantar nada. O relógio, ele está dentro da igreja, não é convertido. A hora que você começa a pregar, a hora já voou. Glória a Deus, aleluia. Rapidamente eu já termino. Tranquilo. Vou contar uma breve pequena parábola que Deus ele mostrou para mim em sonho. Havia uma família, esposa, marido e 2 filhos. Dentro da casa, o esposo agredia a esposa e batia nos 2 filhos. Dentro da igreja, ele abraçava a esposa, beijava os filhos, até sentava os filhos no colo dele. Quando acabava o culto, e o pastor da igreja só vendo. Olha o que o Senhor trouxe em sonho para mim. Eu não tinha entendido, mas depois ele fez eu entender. Aí quando acabava o culto, a menininho, não queria ir embora. Aí um dia o pastor chegou e falou para ele, viu? Vem cá, criança. Por que aqui toda vez vocês que... É porque aqui na igreja meu pai é nosso pai. Aqui na igreja meu pai não bate em nós, não bate na minha mãe. E sabe que eu fiquei sem entender? Mas depois de orar a Deus, se consagrar, porque às vezes, irmão, coisas que você não está entendendo da parte de Deus, é bom você se consagrar. Você fazer uma consagração de entendimento, para Deus dar o entendimento daquilo que você não está conseguindo entender. Porque quando você vai ler a Bíblia, antes de você ler, você tem que fazer uma pequena oração para Deus te dar o entendimento e discernimento. Porque Deus ele não quer que você leia a Bíblia por ler como um livro qualquer. Então o que acontece? Eu vim fazer isso. E o que Deus veio trazer em frente? Tem muitos que são crentes só dentro da igreja. E quando vem embora, deixa Jesus lá dentro
e dá a mão para o adversário na rua. Aí, chega dentro da casa, começa a brigar, começa a gritar, começa a xingar. Por quê? Deixou Jesus lá dentro da igreja e veio com as mãos dadas com o espírito da contenda, da desordem. E aí, na hora de dormir, você que é casado, você que deita juntamente com a sua esposa, se você dormir com a tua esposa virado, com a cara virada com ela, você está levando os adébitos para dormir com vocês na cama. Assim como Deus, ele manda nós nos lembrarmos, antes de nós apresentarmos a nossa oferta, lembrarmos que tem algo contra o nosso próximo, vai lá, reconcilia-te, depois você apresenta a sua oferta no altar de Deus. Da mesma forma, é você com a tua esposa. Se você magoou, se você fez algo, você tem que procurar se reconciliar com ela. Porque senão a casa se torna uma casa dividida. E uma casa dividida, o Espírito Santo não habita. E aí como que vai acontecer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Se eu vivo me emprestando para o inimigo, eu faço parte do grupo, do time das hostes das espirituais da maldade, só que eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo na igreja, e Deus, ele diz, não tem como cochear em dois pensamentos, não tem como servir dois senhores. Ou você é quente ou você é frio. Morno, ele te vomita. Vai te vomitar. E como que eu vou recebê-lo como meu pastor? E como que eu vou ver que na minha casa, na minha vida, nada vai faltar? A partir do momento que eu recebê-lo de coração, a partir do momento que eu adorá-lo, exaltá-lo, qual é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Agora, se eu for para a igreja, para louvar, para mostrar para o meu irmão da direita e da esquerda, não adianta. Então, meus amados, quero estar aqui agradecendo a minha rica oportunidade. Fiquei muito feliz, contente. Quinta-feira agora eu tenho um compromisso com uma igreja que não vamos ter live. Eu tenho um compromisso com uma igreja aqui no litoral. Aqui no litoral começou a chover, viu, apóstolo? Quando começa a chover aqui em Ubatuba, Aqui tá chovendo também. já tem o nome Uba Chuva. Eu não sabia. Quando me falaram, eu falei, por que Uba Chuva? Depois que eu vi que eu fiquei quase 2 semanas de molho, eu falei, misericórdia, agora eu sei porque é Uba Chuva. Mas louvado seja Deus. Eu vim com a minha bike debaixo de chuva mesmo e eu bati o recorde. Esses dias eu fiz 10 minutos, hoje eu fiz em 7 minutos. Então é a vontade. O ano já ajudou, né? É a vontade de. É a vontade. Eu tava ultrapassando o carro na subida. É a vontade de chegar, tomar um banho, fazer a obra de Deus. Porque eu também sou assim. Nós que somos usados, nós que gostamos de fazer a obra de Deus, e quando nós não fazemos, a gente fica triste, não é na carne, na alma. É verdade. Porque nós nos preparamos, nós procuramos vir deixar o Espírito Santo nos usar da maneira dele, que se eu passar daqui vai ser da carne eu não quero fazer. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pelo ministério. Glória a Deus. Como eu falei para a senhora apóstola, quando tiver aí campanha aí, pode contar conosco aí. E nós é assim, nós é um povo meio doido. Nós é um povo meio doido. E eu gosto de quando, esses tempos atrás, nós fomos fazer um culto no lar, a gente começou 10 horas, acabou meia-noite.
É, por aí. Mas o céu desceu, o papai falou na casa, e eu creio que Deus falou com muitas almas aí nesta noite hoje. E vai continuar ministrando no coração dessas pessoas. Porque... Gente, segue o apóstolo e a pregação está gravada. Amém? Vão lá no... Depois eu vou postar. Eita glória! Manda pra mim que eu não sei ver esses trem aí, depois você me manda. Não, você vai ver, tá gravado. Eu gravo aqui Porque no celular, ó. eu cheguei a procurar até aquele tal de Google lá, eu falei pro Google, como que eu vejo as minhas lives? Mas não consegui. Eu sou leigo, apóstolo, eu sou leigo. Ele segue também lá no Facebook, que eu vou postar lá também, porque aqui é só de Louvado 10 seja Deus. minutos, né? Amém? E semana que vem agora, se a apóstola me permite eu falar, semana que vem agora, nós, aqueles que estão nos seguindo, semana que vem, nós vamos estar abrindo uma consagração de 7 dias, jejum total, das 5 da manhã até as 5 da tarde, sem beber, sem comer nada, em prol da vida de todos aqueles que nos seguem. Tanto no Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp. Pessoas que estão no meu WhatsApp, como a nossa apóstola, sabe. Tem dias, tem madrugadas que eu estou falando com Deus e pessoas estão recebendo oração. Nós fazemos o ídolo. Nós se preocupamos. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós sabemos o que Deus tem feito na nossa vida. Nós sabemos de onde Deus tem nos tirado. E pode ter certeza que nós falamos sem demagogia nenhuma. E vocês vão ver que verdadeiramente muitas pessoas, muitas almas já foram assim tocadas por Deus através da nossa vida, curadas por Deus através da nossa vida. E Deus está fazendo grandes coisas na campanha que nós estamos de agosto de Portas Abertas, que vai finalizar amanhã. Eu abri essa janela, né, esse intervalo, em prol a nossa apóstola, a qual eu tenho como não somente uma irmã em Cristo, mas como uma amiga. Nós abrimos esse espaço aí no nosso trabalho para estar vindo contemplar aí, né, o trabalho da nossa apóstola, a qual o Senhor colocou no coração dela. Deus abençoe a todos e vamos voltar aí para nossa apóstola em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe pela oportunidade, viu, apóstola, em nome do Senhor Jesus. Eu que agradeço, viu, apóstolo? Fábio, eu agradeço por você ter